Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimentar o Márcio, prefeito, Márcio Calegari Zanetti, prefeito, obrigado pela recepção aqui na cidade. Cumprimentar o Rafael Castro, obrigado por receber a gente aqui na Câmara Municipal. Em nome seu, cumprimentar todos os vereadores, em nome do Márcio, em nome do Márcio, cumprimentar todos os prefeitos, o pessoal do Executivo. Cumprimentar a Lúcia, parabéns pelo sexto mandato, né? E em seu nome cumprimentar também todas as vereadoras, as mulheres aqui presentes. Cumprimentar o pessoal do CIMEC, que está sempre na luta aí, os conciliadores e mediadores. E de forma muito especial, mas muito especial mesmo, as nossas queridas amigas da PAMPESP, dos aposentados, né, do Estado de São Paulo. Eu participei da luta contra a aprovação do confisco, né? Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, votamos contra, fizemos obstrução, mas não teve jeito, foi aprovado. E depois participamos de uma grande luta estadual para derrubar o confisco. E foi derrubado, na Justiça e na Assembleia Legislativa. Mas, quando foi derrubado, nós apresentamos uma emenda junto, que não bastava só derrubar, parar de cobrar o confisco de vocês, mas também devolver o dinheiro, que é o mais importante, né? Nós estamos vendo o problema no INSS, que a Polícia Federal, o Ministério Público, né, descobriu, está prendendo, hoje foi preso mais pessoal aí do INSS, e o governo Lula vai devolver tostão por tostão de tudo aquilo que foi tirado dos aposentados. Tarcísio, você precisa fazer isso com a PAMPESP, com os aposentados também. Devolver o dinheiro que foi tirado. Tiram de roubo, algumas associações. O outro por confisco, através de lei. E aí foi derrubada a lei, tem que devolver o dinheiro deles. De todos. De todos. E melhorar o salário, né? Quando dá ajuste para quem está na ativa, os aposentados têm que ter o mesmo direito, porque já trabalharam. Foi uma conquista. É verdade. Discutir o orçamento de São Paulo, né, a gente precisa fazer uma discussão e verificar onde que estão os problemas do orçamento. Aqui a gente ouviu, e é bom a gente ouvir toda a população, 17ª audiência pública, nós vamos fazer 30 audiências públicas, né, isso é desde 2006 que a gente faz essas audiências públicas. Por quê? Porque é na ponta que estão os problemas, é nos municípios que está o problema. É onde as pessoas moram, como disse saudoso governador Montoro. As pessoas moram no município, e aonde que está o dinheiro? Está no município? Não. O dinheiro está no Estado e está na União. Então a gente precisa corrigir aquilo que está no orçamento. E a Priscila veio aqui e falou da Secretaria da Mulher. Falou muito bem, Priscila, né? Falou muito bem. Qual o problema da Secretaria da Mulher? Eu vou falar de algumas secretarias, porque se a gente não corrigir o orçamento, não adianta o deputado federal, o deputado estadual mandar uma emendinha que é muito pontual. Atende algumas prefeituras, mas não atende os 645 municípios. A Secretaria da Mulher tem um orçamento de 36 milhões. 36 milhões para o estado de São Paulo todo. 0,005% do orçamento. Pois bem, desse dinheiro, que é muito pouco, insignificante, o Tarcísio, até o mês de setembro, congelou 11 milhões, ou seja, 32% do valor. Então, de 36 milhões, ele contingenciou 11 milhões, né? Então, não dá para fazer política para as mulheres, como a Priscila colocou aqui, se não tiver dinheiro no orçamento. Precisa ter no orçamento. A assistência social, que cuida de um monte de programas, de parcerias, de convênios, que eu acho que é uma das secretarias mais importantes que tem do Estado de São Paulo, porque cuida do ser humano, das famílias. Essa secretaria tem apenas 0,54% do orçamento. Não tem 1% do orçamento. Essa secretaria cuida do leite, da cesta básica,
dos convênios com a paz, os convênios com as entidades da sociedade civil, e tem um orçamento de menos de 1%. Então, para a gente corrigir, essa pasta tem que colocar dinheiro. Tem que colocar dinheiro. Uma outra secretaria que é muito importante, e fiquei sabendo que São José do Rio Pardo é a capital da beterraba, né? Então vamos falar da agricultura do estado de São Paulo, e vocês precisam entender e saber disso, que todo mundo fala agricultura do estado de São Paulo, isso aqui é uma potência, isso aqui é uma pujança, né? Quem que é? É o agronegócio. A Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo tem apenas 0,28% do orçamento do estado de São Paulo. Menos de 0,5%. Então, o agronegócio não precisa da Secretaria da Agricultura, porque o agronegócio tem força. Dê um grito, o Ministério da Agricultura solta dinheiro para eles. Banco do Brasil empresta, Banco Mundial, Caixa Econômica Federal, BNDES. Não tem problema, eles se viram. E é um setor importante da economia do país, exporta, traz dividendos. Quem precisa da Secretaria da Agricultura é o pequeno produtor, aquele que produz o alimento que chega na nossa mesa. É a agricultura familiar. É o assentado. Esse não tem linha de crédito e não tem dinheiro na Secretaria. Tem 0,28% do orçamento. Nem 0,5%. Então, a gente precisa corrigir isso no orçamento. Foi falado aqui da Secretaria dos Deficientes Físicos, né? E eu, junto com isso, eu coloco a Secretaria, a questão do TEA, transtorno do aspecto autista, né? Não tem dinheiro. E o transtorno do aspecto autista é multissecretarial. É saúde, é assistência social, e é saúde, assistência social e educação. Pois bem, eu aprovei uma lei em 2019, que é a lei, vou falar para vocês, vocês podem até anotar, que é a lei 17.158, aprovado por todos os deputados, sancionado pelo Dória. O que fala essa lei? Cria política de proteção para pessoas que possuem o transtorno do aspecto autista. Foi aprovado, foi sancionado em 2019, nós estamos em 2025, não foi regulamentado. Se você regulamenta, você tem programas nessas secretarias que eu falei, para atender o transtorno do aspecto autista. Então, precisa ter boa vontade e vontade política de colocar em prática aquilo que é aprovado na Assembleia Legislativa. Secretaria da Cultura e Esporte, que trata dos jovens. Foi falado aqui da criminalização. As famílias estão perdendo os filhos para o crime organizado. Por quê? Qual o atrativo que tem para o jovem? Se essas secretarias também não têm nem 0,5% do orçamento do Estado de São Paulo. Então, nós precisamos ajustar no orçamento essas secretarias. E tantas outras. Vocês falam assim, você não falou da saúde, não falou da educação, você não falou da assistência, da segurança pública? Eu não falei, sabe por quê? Porque essa secretaria tem dinheiro carimbado, e tem muito dinheiro. Muitas vezes o problema é gestão, é como que você está gastando, né? De repente você trabalhar com os consórcios e não com os municípios. Foi criadas as regiões metropolitanas, né, do estado de São Paulo, só que não regulamenta aquelas que foi criadas há pouco tempo. E nas regiões metropolitanas não colocaram o orçamento, não deram autonomia para as regiões, para fazer as coisas em conjunto que fica mais barata e mais planejada. Então, o governo do estado de São Paulo precisa, né, ter uma gestão melhor para atender todas as regiões, todos os municípios. E o Tarcísio tem uma coisa que ele está inaugurando aqui no estado de São Paulo. É a questão do contingenciamento. No estado de São Paulo, nesse momento, tem 10 bilhões e 400 milhões contingenciados. E aí vocês aqui estão pedindo bastante, né, coisa em todas as secretarias, mas eu não vi ninguém aqui falando desse dinheiro congelado. Por que está congelado? Por que está parado? E não distribui para vocês? O prefeito de Itubi falou, ó, deputado, vocês vieram aqui, mas depois vocês voltam.
Quantas vezes vocês foram chamados para o Tarcísio para ele anunciar coisas para vocês e ele não repassou para vocês? Ou vocês são diferentes dos outros municípios do estado de São Paulo que a gente fez audiência pública? Está todo mundo reclamando do Tarcísio, mas não pode reclamar por medo de retaliação, de perseguição. Então o Tarcísio tem que abrir as torneiras, soltar o dinheiro para vocês, para os municípios, para as entidades, que está todo mundo precisando, e o dinheiro está parado. A arrecadação não está subindo? Não é verdade. Não está subindo aquilo que se esperava, mas tem mais de 6% de aumento da arrecadação, de 372 bilhões que tem o estado de São Paulo, né, como orçamento. Então, nós precisamos corrigir aquilo que não está correto no orçamento e verificar onde que são as prioridades. Fazer uma obra grande, um túnel Santos-Guarujá, trem Campinas, São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, né, é muito bonito e precisa. Mas o que mais precisa é aquilo que atende diretamente as famílias e o ser humano. E o Tarcísio não tem essa vocação. Ele pensa em obras grandes e esquece do pequeno município, do médio município. E daquilo que atinge as pessoas, as famílias. É isso que a gente precisa corrigir. Dinheiro não tem para tudo. Falei para o prefeito, né? E vocês são prefeitos, vocês sabem. Não tem dinheiro para tudo. Então é hora de procurar ter prioridades. E a prioridade é atender aquilo que mexe com o ser humano. Na área da saúde, na área da educação. Foi falado aqui do meio ambiente, que é muito importante. E não adianta. Ele acabou com a Secretaria do Meio Ambiente, colocou junto com a Secretaria de Logística, né, e Infraestrutura. A verba de meio ambiente sumiu lá dentro daquela secretaria. E aí a gente não sabe nem quanto que tem para o meio ambiente. E todo mundo está sabendo os problemas que está tendo climático no Brasil e no mundo, né? E no estado de São Paulo também. Então, pessoal, é muito bom fazer essas audiências públicas, porque a gente só fica sabendo da realidade do problema quando a gente vai conversar com quem está na ponta. E quem está na ponta são vocês. De forma muito especial aos pequenos e médios municípios. Porque os grandes, igual eu falei do agronegócio, os grandes municípios também têm força. Dá uma ligada para o governador, ou dá uma ligada para o secretário, eles são recebidos imediatamente e atendidos. Agora, os pequenos municípios, que são mais de 80% no estado de São Paulo, fica mendigando, né, um pedido de uma emenda de um deputado federal, de um deputado estadual, ou de um benefício do governador. E para a gente resolver e fazer justiça no orçamento, é colocar o dinheiro no orçamento e nas pastas adequadas. E aí você atende os 645 municípios, e não aqueles que são amigos de um secretário ou do governador. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe, e a gente no final do ano, vamos receber o orçamento agora, dia 30 de setembro, é a hora dos deputados fazer as emendas, fazer os ajustes. Agora, prestem atenção nos deputados que vocês trabalham. Ou ele vai simplesmente votar lá do jeito que o orçamento do governo chega. Lá é a hora de a gente ajustar, de fazer as emendas e atender isso que a gente está ouvindo de vocês. Caso contrário, a gente não vai resolver o problema do estado de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo tem o maior orçamento do país, depois da União, e o segundo maior orçamento do país também está no estado de São Paulo, que é a capital de São Paulo. Então aqui tem dinheiro. E não tinha necessidade de ter tanta pobreza e tantas necessidades, né, como temos no estado de São Paulo. Fiquem com Deus, parabéns pela audiência pública que vocês estão fazendo e pelas intervenções de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado Enio Tato.